Olá pessoal, aqui é o professor Márcio Santos e hoje a gente vai falar sobre o princípio de Pareto, que muitos de vocês já devem até ter utilizado em sistemas de qualidade. Mas hoje a gente vai falar como esse método, essa técnica pode ser utilizada na melhoria de gestão de equipes e como pode ser utilizada para negociar melhor metas e objetivos. Vamos ao vídeo. Olá pessoal, aqui é o professor Márcio Santos e hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta essencial para muitos modelos de gestão, seja em gestão de qualidade, seja em gestão de custos, que é o princípio de Pareto. Mas hoje a gente vai falar especificamente na aplicação do princípio de Pareto na gestão, na liderança e na negociação de metas. Bom, o princípio de Pareto ele foi criado por um italiano chamado Vilfredo Pareto, mas se popularizou mesmo através dos estudos de Juran e sua aplicação nos sistemas de qualidade. Em suma, o princípio de Pareto diz que 80% de um determinado evento é oriundo de 20% de causas. Bom, só para citar alguns exemplos, eu vou colocar aqui na tela alguns exemplos mais palpáveis. Numa empresa, normalmente 80% do seu faturamento é oriundo de 20% de clientes. 80% de vendas são oriundas de 20% de produtos. 80% das reclamações normalmente são feitas por 20% dos clientes. Ou seja, esse princípio permite que nós vejamos a concentração de determinadas causas. Por que isso é importante? Se eu tenho um problema, e eu vou chamar esse problema de efeito, todo efeito tem uma causa atrelada. E a partir do momento que eu identifico as causas, eu consigo anular os efeitos. Então, quanto mais cirúrgica for a minha identificação, mais eficiente tenderá a ser o meu processo. Bom, e já que a gente está falando especificamente da aplicação em gestão, em liderança, o foco aqui é metas e objetivos. Bom, vamos imaginar, por exemplo, que uma determinada empresa estipule uma meta para a sua equipe comercial, para a sua equipe de vendas. Uma meta de R$500 mil, uma meta mensal de R$500 mil. Qual normalmente é o método utilizado pelo gerente para fazer a distribuição desse valor? Normalmente é média aritmética. Muitos de vocês já devem conhecer como é que funciona. Simplesmente o gerente pega aquela meta estipulada pela direção da empresa, divide pelo número de pessoas, pelo número de vendedores e cada um tem a sua meta individual. E assim ele vai tocando o mês e assim ocorre nos meses seguintes. Esse é um padrão, um modelo que o mercado utiliza. Mas será que é realmente o melhor modelo? Vamos lá. Esse método, pessoal, eu utilizei muito nos muitos meus treinamentos gerenciais e eu pedia para os gerentes fazer o seguinte. O gerente que tem uma base comercial muito grande, eu pedia para eles identificarem a produção de cada um dos colaboradores. Por que isso? Vamos dar uma olhada nesse gráfico aí. No nosso exemplo, a meta é de R$500 mil. Vamos imaginar que ao longo do mês, o trabalho venha sendo desenvolvido e no final do período, no final do mês, o valor atingido, a meta atingida é de R$700 mil. Eu pergunto a vocês, a avaliação imediata desse número é a melhor possível, Todo mundo fica contente, o funcionário fica contente, a diretoria fica contente, o gerente fica contente, principalmente se o gerente for comissionado. Mas a partir do momento que eu coloco uma lupa nesse valor, o que eu posso observar? Olhem só de novo o gráfico. Os 700 mil atingidos, se nós olharmos a produção individual, o que nós identificamos? Dessa equipe de 17 pessoas, os 4 primeiros somados fizeram o equivalente a 80% do valor. Ou seja, na equipe de 17 pessoas, 4 funcionários apenas foram responsáveis por quase 80% da meta atingida. Muitos podem achar que isso é algo normal, é algo natural, visto que dentro de uma equipe você tem pessoas com competências diferentes, com níveis de performance diferentes, e eu até concordo com isso, Em todas as equipes sempre vão ter aqueles que se destacam, aqueles que são os campeões, que são as estrelas, tem outros com performance mediana e tem outros com performance mais baixa. E o que eu percebo é que se o resultado for atingido, o gerente muitas das vezes ele não se preocupa com essas diferenças. Só que nós temos que identificar, pessoal, o quão frágil é esse modelo de gestão.
Nesse exemplo, que é um exemplo extraído de uma situação real, o gerente ele fica praticamente refém da produção dos 3 ou 4 primeiros. Isso significa que se um desses 3 ou 4 tirarem férias, ou adoecerem, se aposentarem, o impacto no resultado final é muito grande. Ou seja, então existe uma dependência enorme da performance deles para que o resultado seja atingido. Eu já vi outros casos mais extremos em que esses campeões se sentiam tão importantes a ponto até de ditar regras na equipe, fazendo a gestão paralela com o gerente. E o gerente sem se preocupar com isso, uma vez que o resultado estava sendo atingido. Aí a gente tem que entender, pessoal, o que é um gestor de resultados e o que é um gestor de processo. O gestor de resultados, ele se preocupa só com o número entregue, independente de como seja feito. Um gestor que se preocupa com processos, claro, ele também tem como foco os resultados, mas o alvo dele agora é muito mais em como as coisas são feitas, quais os recursos podem ser incrementados, quais as metodologias que podem ser alteradas. O nível de refinamento dele é muito maior, porque ele entende que se você melhorar etapas do processo, o resultado como um todo também melhora. O que nós observamos é que o trabalho gerencial, o trabalho de um gestor, ele não está focado nos 4 primeiros, ele não tem que estar focado nos 4 ou 5 primeiros. O trabalho dele como gestor mesmo está nos últimos colocados. Aí é que a gente vê o quanto ele é um bom gerente ou um bom gestor. O que eu noto na prática é que o grau de atenção que o gerente dá aos campeões, aos 3 ou 4 primeiros, é infinitamente maior do que o grau de atenção que ele dá aos últimos. Eu observo, inclusive, na forma até de atender o telefone, né? Quando o campeão da empresa liga para o gerente atende a ligação feliz, sorridente, porque sabe que dali pode surgir mais um negócio, sabe que dali pode surgir mais um fechamento. E eu já vi situações em que os últimos colocados ligavam para o gerente, ele olhava o telefone, ele não atendia e não retornava. Aí eu te pergunto, quem é que mais precisa de atenção e de orientação do gerente nesse momento? Não são os 4 primeiros, são aqueles últimos. É exatamente ali que está o trabalho do gerente, é exatamente ali que está o trabalho do gestor. Então, pessoal, por mais que essa curva que vocês viram no gráfico seja uma curva comum, a gente tem que entender que aqueles últimos colocados podem estar nas últimas colocações por falta de orientação, por falta de direcionamento, por falta de treinamento, por falta de mais tempo do gerente. O verdadeiro trabalho do gestor está em prover, aí vem o conceito da liderança servidora, prover recursos para que os resultados sejam entregues por todos. Os primeiros lugares, pessoal, normalmente são pessoas até autogerenciáveis, né? O que é o autogerenciável? Você dá a meta, você dá a missão e ele cumpre, sem acompanhamento e com pouca supervisão, diferente das outras pessoas que têm baixa performance. Então, uma das coisas que precisam estar bem nítidas e cristalinas para o gerente é que o trabalho dele enquanto gestor está naqueles que têm reais dificuldades de atingimento de resultados. Um dos argumentos que eu mais ouvia do gerente eram aqueles comparando os profissionais de baixa performance com os profissionais de alta performance, do tipo, o dia que você produzir tanto quanto o nosso número 1, você vai ter os mesmos direitos que ele. Esses argumentos não se justificam, pessoal, porque o gerente precisa entender que as pessoas têm competências diferentes, as pessoas têm aptidões diferentes. A partir do momento que eu tenho alguém que é o primeiro colocado, ou está nas primeiras colocações, muitas vezes ele já tem aptidão para o negócio, ele já tem experiência, já tem treinamento, já tem um cabedal de itens que o ajudam a ficar nas primeiras posições. Pode ser que o último colocado não tenha as mesmas aptidões. Então o objetivo não é fazer com que ele chegue na primeira posição. O objetivo é fazer com que ele melhore a sua performance comparada ao seu próprio histórico. Porque uma coisa é você ser o último colocado com a produção de 1.000, 1.500, 2.000. Outra coisa é você continuar sendo o último colocado, só que agora com a produção de 3, 4, 5, 10, 15 mil. Então essa é a grande diferença e esse é o grande desafio. Prover os funcionários com o ferramental necessário, com o conhecimento necessário para que eles melhorem continuamente, sem comparações. Bom, pessoal, mas em relação às metas e os objetivos, como é que elas podem ser negociadas com a equipe? Eu estou utilizando o termo negociação porque o modelo convencional preconiza que a meta vem de cima e é distribuída salomonicamente entre os membros da equipe. Só que agora eu falo de um modelo onde as metas são negociadas individualmente de acordo com o potencial de entrega de cada um.
Os primeiros colocados demandam uma meta mais desafiadora e agressiva. Os últimos colocados, uma meta um pouco mais conservadora, exatamente para gerar motivação. E se você somar todas as metas que forem negociadas, o somatório normalmente vai ser maior do que a meta que foi estipulada pela direção da empresa. E como existe uma sintonia entre a meta negociada e a meta demandada, as pessoas vão se sentir mais motivadas, as pessoas vão se sentir mais acolhidas e mais amparadas. Então esse é um modelo que tem grandes chances de sucesso. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida podem fazer contato comigo pelas minhas redes sociais. Felicidade e sucesso!